Boa noite. Aprovado o programa para desburocratizar a liberação de obras no município. Diminuiu de 60 e poucos documentos para mais ou menos 30. Ele vai ter prazo agora para análise, para liberação, então com certeza isso vai facilitar bastante os encaminhamentos, desde o protocolo até a liberação, e o resultado vai ser satisfação para a comunidade. Legislativo presta apoio ao setor empresarial e repudia aumento de impostos. Expor o descontentamento dos empresários do município de Passo Fundo, grandes empresários, micros empresários e os pequenos empresários que vêm tendo muitas dificuldades em questão da pandemia, que eles vão ter que ter no mínimo 5 anos para ter uma recuperação. E ainda, em grande expediente, vereador Gil Krug defende criação de uma guarda armada. Nós temos diversos exemplos aqui no estado, Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaia, onde dá muito certo. Eles atuam diretamente em barreiras, junto com o apoio da Brigada Militar, mas assim tu não satura o efetivo da Brigada Militar porque tu tem uma guarda municipal, correto? Tu coloca apenas para fazer a parte crime, qual a Guarda Municipal não tem o poder de polícia, e a Guarda Municipal auxilia, diversas fiscalizações. O projeto de lei que institui o programa Obra Fácil em Passo Fundo foi aprovado na Câmara de Vereadores. O objetivo é simplificar os processos que tramitam na Prefeitura e promover a eficiência do serviço público. O líder do governo apresentou detalhes da matéria que vai reduzir a burocracia que envolve os pedidos de aprovação e licenciamento de obras civis. Wilson Liu disse que a iniciativa faz parte de um compromisso firmado pelo Executivo junto ao setor empresarial. A desburocratização na questão dos encaminhamentos, desde o protocolo até a liberação de um projeto de uma obra, ele estava sendo muito longo. E esse é um grito antigo da sociedade, dos empreendedores, das empresas, mas também das pessoas individualmente que vão fazer sua obra residencial e também uma obra a mais para, de repente, ganhar um aluguel. Isso demorava demais. O prefeito Pedro, dentro do programa Acelera Passo Fundo, ele prometeu para a comunidade que ele ia lançar uma série de projetos que iriam facilitar a vida das pessoas. E o Obra Fácil é esse. Desburocratiza, diminuiu de 60 e poucos documentos para mais ou menos 30. Ele vai ter prazo agora para análise, para liberação. Então, com certeza, isso vai facilitar bastante os encaminhamentos, desde o protocolo até a liberação, e o resultado vai ser satisfação para a comunidade, geração de renda, emprego e, de fato, dinamização da economia. Antes de ir à votação do plenário, o conteúdo do projeto passou por estudo e foi aperfeiçoado pelas comissões permanentes. No grupo de Constituição e Justiça, uma emenda redacional foi incluída, como explicou a presidente Janaína Portela. O projeto Obra Fácil, como até hoje foi defendido em plenário por alguns vereadores, com o termo aleluia, é em virtude de que Passo Fundo precisava muito inovar e agilizar a liberação das obras no nosso município. Toda essa questão de burocratização, em que ocorrem por vezes entraves daquela questão que a gente fala, o carimbo, né? A liberação, a averiguação de documentos, tudo isso é muito salutar, é necessário, é dever do poder público fazer a averiguação de que os projetos estejam em conformidade com o plano diretor, com as regras de obras e código de postura. Mas muitos entraves burocratizados em nosso sistema municipal traziam um grande prejuízo ao desenvolvimento da economia em Passo Fundo, à geração de renda e geração de empregos. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós realizamos toda a avaliação desse projeto, quanto às emendas que foram apresentadas, várias foram as discussões, e a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas tão somente quanto a técnica redacional, que é
parte também de função da Comissão de Constituição e Justiça alinhar que os textos legais estejam em adequada formatação, organização legislativa e grafia. O vereador Gil Krug também protocolou 2 emendas aditivas ao projeto de lei. Elas dão o prazo de 30 dias para o andamento do processo administrativo, que inicia no protocolo e encerra com a expedição do alvará de construção. Essa foi uma das minhas demandas, quais antes de eu ingressar no Poder Legislativo eu já tinha. Sentia muita dificuldade, muitos amigos, conhecidos, população em geral sentia muita dificuldade. Então foi uma das minhas primeiras ações aqui dentro da casa, foi me dirigir ao Poder Executivo e levar ao prefeito. O prefeito prontamente me disse, eu já estou com o projeto, estou encaminhando para casa e lá vocês podem analisar. O projeto veio muito bom, veio dentro do que eu esperava, tá? E eu achei que podia fazer uma emenda para melhorar mais ainda. O que veio bom, eu coloquei uma emenda e ficou melhor ainda. Eu dei um prazo para o Executivo, assim vai facilitar o serviço deles e principalmente da população. Tu vai colocar, vai encaminhar teu projeto, a prefeitura vai ter um prazo. Depois de encaminhada a documentação, 30 dias eles têm que dar despacho no teu processo. Então não vai ter mais aquela fila, aquela demora, aquela aflição, aquela ansiedade e tudo mais que sabemos que a parte burocrática é necessária, mas a população também não pode ser penalizada por isso. E com o intuito disso, fizemos essas 2 emendas com um prazo de 30 dias e acho que o prefeito Poder Executivo vai conseguir cumprir isso e entregando um serviço de qualidade dentro de um tempo razoavelmente muito bom para a nossa população. A legislação que institui o programa Obra Fácil em Passo Fundo recebeu apoio unânime da Casa. O vereador Renato Tchecker, integrante do grupo de oposição, foi um dos parlamentares que comemorou a aprovação do texto. Estou indo para o 9º ano de vereador e presenciei empresários implorando a agilidade de seus projetos de moradias naquela grande burocracia que acontece pela parte do nosso executivo. Aleluia! Parabéns para o prefeito Pedro Almeida, que teve a sensibilidade de trazer para essa casa aqui este projeto para facilitar a vida dos nossos empresários que venham sofrendo, que venham sendo castigados por décadas, 15, 20 anos, pela essa grande burocracia para pegar a liberação dos seus projetos, da construção de suas moradias. Então, vereador Iarã, sem precisar nem ler um projeto desse, a gente tem que aprovar. E depois do intervalo, a gente traz um resumo do segundo grande expediente do vereador Gil Krug. Aviso, alerta, ação. As 3 palavras-chave para você entender o sistema 3As, o novo modelo de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Ele é mais simples, transparente e colaborativo, com maior participação dos municípios. O primeiro A é o de aviso, quando há uma tendência de piora nos indicadores. Por exemplo, alta no índice de contágios na região. Entra em cena o GT Saúde, formado pela equipe técnica do governo e também por membros externos, principalmente das universidades. O GT Saúde emite um aviso às prefeituras para que elas possam redobrar o cuidado e a atenção na região. Nessa primeira fase, a adoção de medidas mais restritivas é opcional. O segundo A é o de alerta. Nesse caso, a tendência é mais grave, como a alta na ocupação de leitos combinada com outros fatores. O GT Saúde informa o gabinete de crise, que é composto pelo governador, secretários e técnicos do governo estadual. O gabinete de crise tem 2 opções: não emitir o alerta e convertê-lo em aviso, o que quer dizer que a região segue em monitoramento, ou emitir o alerta. O terceiro A é o de ação. Com o alerta informado, a região tem 48 horas para apresentar um plano de ação, que pode contemplar protocolos mais rígidos, medidas de fiscalização ou outras ações.
A implementação é imediata. Se o plano de ação não for aceito, ou seja, ele é insuficiente, o governo do estado pode indicar alterações ou determinar medidas adicionais. O sistema 3As pode ser acionado a qualquer momento, agilizando as etapas do processo. Tudo devidamente informado à imprensa e aos cidadãos através do portal e das redes sociais do governo. Com o sistema, as bandeiras não existem mais. Mas o estado permanece com as 21 regiões Covid e emite boletins diários para cada uma delas. O acompanhamento está concentrado em 3 fatores: velocidade da propagação do vírus, capacidade de atendimento do sistema de saúde e a evolução da vacinação na população. O estado não abre mão de protocolos gerais obrigatórios. Eles são definidos pelo governo e têm incidência em todo o RS. Por exemplo, uso de máscara em ambientes coletivos, abertos ou fechados, e distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas. Também é obrigatório coibir e evitar qualquer tipo de aglomeração. O sistema também possui protocolos por atividade, alguns definidos pelo governo e outros pelos municípios. No ambiente de trabalho, seguem valendo medidas como o número máximo de trabalhadores e clientes em um estabelecimento comercial e o distanciamento de 2 metros entre as mesas em restaurantes e bares. Mais informações sobre o sistema 3As você encontra no site. A moção 34 de 2021, de autoria do vereador Altamir dos Santos, também foi apreciada na segunda-feira. O documento manifesta apoio à carta de repúdio da Acisa Passo Fundo sobre o aumento de impostos estaduais. A Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agronegócio, a Acisa Passo Fundo, é contrária a uma possível proposta de aumento ou manutenção de alíquota de impostos no estado do Rio Grande do Sul. Segundo reportagem de Gaúcha ZH, em 14 de junho deste ano. O momento, entendemos que seja de recuperação pós-pandemia, no momento que estamos com uma vacinação bem acelerada, o que exige uma maior redução de despesas públicas e não um aumento de impostos por parte do governo. Segundo o CAGED, fomos o segundo estado que mais perdeu empregos em 2020. No total, foram cerca de 20 mil postos de trabalho fechados neste ano, devido à pandemia. A classe produtiva gaúcha precisa de condições para voltar a trabalhar depois de um ano tão difícil e não de aumento em tributos. Somos contra qualquer aumento de impostos neste momento. A CISA conta com o apoio dos deputados estaduais para propor um contingenciamento dos gastos públicos, focando na eficiência ao invés de mais impostos. Contamos também com a Câmara de Vereadores de Passo Fundo para que chegue até o governo do estado o posicionamento dos empresários da nossa cidade. Como a CISA fez essa carta de repúdio, né, ao governo estadual, nós do Poder Legislativo, né, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, não poderia se ausentar, né, tendo conhecimento que o momento hoje, em questão da pandemia, já vem acontecendo muitos aumentos, né, e dentro disso o nosso governador, em período eleitoral, ele fez uma fala lá que não, durante o seu governo não ia acontecer aumento de impostos, né? Então foi uma contradição de sua fala e nós, vereadores aí, os demais colegas, fomos todos favoráveis a essa carta para expor o descontentamento dos empresários do município de Passo Fundo, grandes empresários, micros empresários e os pequenos empresários que vêm tendo muitas dificuldades em questão da pandemia, que eles vão ter que ter, no mínimo, 5 anos para ter uma recuperação de estabilidade financeira, né? Nossa sociedade vem sofrendo aí com muitos aumentos de impostos, né? Aumento do combustível, aumento do gás de cozinha, aumento na alimentação, né? Que toda a população aí vem questionando, entendendo que os aumentos são muitos, e também agora, nesse período aí, está sendo cogitada a implantação de mais pedágios, né? Em nosso município, né? Próximo, né? Então, esse não seria um período ideal, né? Então, que o nosso governador do estado, ele tem que fazer uma reavaliação, porque o momento, infelizmente, não é oportuno para esses aumentos ainda mais, né?
E a primeira sessão da semana teve o vereador Gil Krug como orador do Grande Expediente. O parlamentar utilizou o espaço de honra para falar sobre o pedido feito ao Poder Executivo para a criação de uma Guarda Armada. A Guarda Municipal Armada, ela vem com um propósito de trazer mais segurança em geral para a população, correto? Pois, pelas leis federais, a Guarda Municipal Armada ela pode fazer a preservação de bens públicos e zelar pelos serviços públicos qual o município oferece, correto? Dentro disso, ele vem desafogando a Brigada Militar, liberando mais as viaturas da Brigada Militar e o efetivo, para que atendam mais as ocorrências cotidianas do dia a dia, correto? Então esse é o principal intuito. Dentro disso, a Guarda Municipal Armada também atua indiretamente, preservando o principal bem. Qual é o nosso principal bem? A vida dos nossos cidadãos passufundenses, correto? Esse é o intuito da Guarda Armada. Na tribuna, Gil Krug também explicou como os servidores da Guarda Armada podem contribuir com o trabalho da Polícia Ostensiva, pois cabe à Brigada Militar coibir crimes e delitos e atuar na repressão e abordagem. O vereador deu um exemplo de caso onde os profissionais da segurança municipal poderão intervir legalmente. A Guarda Municipal Armada era para zelar pelos bens da prefeitura, os bens públicos, correto? Só que, ao mesmo tempo, mediante um flagrante de delito, mediante a presença de um crime, de um ato, eles são obrigados a atuar, pois eles vão ter treinamento, correto? Vão estar armados e eles podem responder pelo crime de omissão, correto? Então, consequentemente, eles vêm trazer mais segurança para a população. Um exemplo, a Guarda Municipal Armada está fazendo o zelo em torno da Praça da Cuia, a Catedral, e se depara com um crime, correto? Eles têm a obrigação de atuar. E mesmo assim eles vão atuar conjuntamente com as forças de segurança, com a Brigada Militar, Polícia Civil, assim aumentando o efetivo da segurança e, consequentemente, trazendo mais segurança à nossa cidade. A criação da Guarda Armada é uma das bandeiras prioritárias do mandato do parlamentar. Por este motivo, Gil Krug já enviou ao Poder Executivo uma indicação para que o serviço seja instituído na cidade. Por se tratar de gastos que onera o município, não basta eu fazer um projeto de lei para mim estar ganhando popularidade e não acontecer. Então foi feito da forma correta, uma indicação ao Poder Executivo, assim para o Poder Executivo começar a olhar para esse lado. Nós vamos buscar junto com essa casa, com o meu empenho e os demais vereadores, através de recursos, através de apoios do Estado, federal, emendas, e assim tentando colocar no papel, concretizar, se tornar objetivo, e a nossa população possa ver isso na rua e se sentir mais segura. O orador do Grande Expediente encerrou o discurso lembrando cidades que dispõem do serviço e que, segundo pesquisa do IBGE, tiveram redução de 63% nos índices de criminalidade. Nós temos diversos exemplos aqui no estado, Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaia, onde dá muito certo. Eles atuam diretamente em Barreiras, junto com o apoio da Brigada Militar, mas assim tu não satura o efetivo da Brigada Militar porque tu tem a Guarda Municipal, correto? Tu coloca apenas para fazer a parte crime, qual a Guarda Municipal não tem o poder de polícia, e a Guarda Municipal auxilia, diversas fiscalizações, assim reprimindo e ao mesmo tempo trazendo mais segurança para a população. Foram definidos ontem os cronogramas de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano e do Plano Plurianual que traz o planejamento das contas públicas para o período de 2022 a 2025. 2 audiências virtuais serão realizadas nos dias 20 e 21 de julho pela parte da manhã, com transmissão ao vivo nos canais oficiais do Legislativo. Uma boa noite e até amanhã.